Está no ar o programa Questão Saúde. Aqui você esclarece suas dúvidas sobre doenças e questões relacionadas à saúde, sempre com um profissional da área. Hoje o assunto do programa é a homeopatia, uma especialidade médica que existe há mais de 200 anos e que se torna cada vez mais reconhecida por seus benefícios. Quem está conosco para responder as questões sobre a homeopatia é o médico Adair Marques. Bem-vindo ao programa. Olá, Amanda. Nossa equipe foi às ruas para saber as principais dúvidas da população. Vamos conferir. Meu nome é Laura, eu queria saber se o tratamento com homeopatia é mais longo do que o convencional e por quê? Laura, o tempo de tratamento com homeopatia depende do tipo de enfermidade. Assim que nas doenças agudas o tratamento é rápido, nas doenças mais crônicas o tratamento é mais prolongado. Seja como for, o tratamento homeopático sempre funciona. Vamos à próxima pergunta. O meu nome é Denise e eu gostaria de saber se a homeopatia tem algum risco para a saúde. Não existe praticamente contraindicações ao uso da homeopatia. Não há risco se ela for bem prescrita. É por isso que a gente diz que a homeopatia é um sistema de tratamento médico e deveria ser exercida preferentemente por médicos. O único risco que existe é um paciente que deveria ser tratado com outro tipo de tratamento, fazer um tratamento com homeopatia e com isso perder tempo do verdadeiro tratamento resolutivo. Esse é o único risco. Com um médico atuando na área seria muito difícil isso acontecer. Vamos à próxima pergunta. Meu nome é Josiele e eu queria saber se a homeopatia funciona realmente. Essa pergunta eu sou suspeito para responder. Na minha experiência de mais de 30 anos com homeopatia, com acupuntura, com floral, eu posso afirmar que a homeopatia funciona. O que não existe, o que é difícil até, é uma comprovação dentro dos padrões da medicina ortodoxa. Dentro da física newtoniana, é difícil comprovar a ação da homeopatia, já que ela obedece a outras regras, especialmente a física quântica. Quando nós tivermos, Amanda, equipamentos que funcionem à base de física quântica, será mais fácil comprovar em laboratório o mecanismo de ação e a verdade no tratamento homeopático. Vamos à próxima questão. Oi, meu nome é Ana Lúcia. Gostaria de saber o que é homeopatia. Homeopatia, filha, é um sistema de tratamento médico baseado nos princípios criados pelo médico alemão Samuel Hahnemann em 1810. Se baseia num sistema de diluição e dinamização de substâncias que, introduzidas no organismo, vai gerar um processo de reação e isso leva o indivíduo à cura. Tá bom, vamos à próxima pergunta. Quais os tipos de doença tratados pela homeopatia? Praticamente todas as enfermidades podem ser tratadas pela homeopatia. Mas eu te digo que as que melhor respondem ao tratamento homeopático são as doenças do tipo psicossomáticas, aquelas cuja causa são perturbações da mente, relacionadas ao medo, à preocupação, à ansiedade, coisa assim. Mas, em princípio, todas as doenças podem ser tratadas por homeopatia, tanto as doenças agudas como as doenças crônicas. E, claro, tem enfermidades que não são para tratar por homeopatia. Enfermidades que devem ser tratadas preferentemente por cirurgia ou por medicamentos alopáticos. Então, nesse caso, cabe ao médico decidir qual o melhor tratamento para ser oferecido ao paciente. Não insistir com um tratamento que, na nossa experiência, não tem o resultado melhor. E há alguma contraindicação, por exemplo, de grupo etário? Ela pode ser também feita para crianças? Pode, tu pode tratar com homeopatia a criança desde que nasce ou até antes de nascer. Quando nós tratamos uma gestante, a criança também está recebendo o tratamento homeopático. Então é até preferível tu tratar uma gestante com homeopatia, que não vai trazer nenhum risco iatrogênico para a criança, do que com alopatia, que sempre é um risco teratológico, alguma coisa assim. Então não há contraindicação e pode ser tratado crianças, adultos, jovens, mulheres, velhos, com o tratamento homeopático. E ela pode ser utilizada junto com outros tratamentos ou ele tem que ser somente o tratamento homeopático? Não. Os puristas homeopáticos clássicos preferiam tratar apenas com homeopatia.
Já nós, de uma escola mais moderna, achamos que não há inconveniente em se associar, quando necessário, a homeopatia com outros tratamentos. Pode ser alopatia, pode ser cirurgia, pode ser floral, pode ser acupuntura. Então, antigamente, Amanda, esse tipo de medicina que a gente faz, a chamada vibracional, que inclui a homeopatia, a acupuntura, o floral, eram medicinas ditas alternativas, porque era uma alternativa ao tratamento convencional, que é o alopático. Hoje não se usa mais esse termo. Se fala em medicina complementar, em que uma complementa o efeito da outra. Por isso que a homeopatia, eu acho, pode ser utilizada junto com outros tipos de tratamento, inclusive com a alopatia, quando isso for necessário, inclusive com a cirurgia, preferentemente junto com a acupuntura e com o floral, já que os três pertencem ao mesmo grupo das medicinas vibracionais, que trabalham a frequência vibratória do paciente. Tá bom, a gente faz um breve intervalo. No próximo bloco, saiba mais sobre o tratamento homeopático. Não saia daí. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o médico Adair Marques, que vai nos falar mais sobre a homeopatia e nos ajudar a compreender como funciona o tratamento homeopático. Adair, tu podia nos explicar, então, como é a diferença do tratamento homeopático para o tratamento alopático? A diferença está, inclusive, no próprio nome. Alopatia é contra a doença, alo é contra. E homeopatia, homeo significa igual ou semelhante à doença. Essa é a diferença no mecanismo de ação. Quando tu trata alguém com um medicamento alopático, tu usa um medicamento que tem um efeito oposto àquele dos sintomas que o paciente tem. Então, ele tem uma inflamação, tu usa um anti-inflamatório. Ele tem uma hiperacidez, tu usa um antiácido. Ele tem febre, tu usa um antitérmico. Tu vê, é tudo do contra que ele tem. Na homeopatia, não. Tu usa no paciente medicamentos que são capazes de produzir numa pessoa sadia sintomas semelhantes àquele que o paciente tem. Então, se o paciente tem febre, e eu vou usar um antitérmico homeopático, eu uso um medicamento que é capaz de gerar febre numa pessoa sadia, mas que diluído e dinamizado, ele é capaz de estimular o organismo a combater a febre. Por exemplo, um paciente apresenta numa época como hoje, de variações de temperatura, um quadro de coriza, lacrimejamento, coceira e ardência nos olhos, uma tossezinha, uma irritação na garganta, um resfriado. Tá? Eu lembro a vocês que uma substância como cebola, quando tu descasca a cebola e sai aquele vapor da cebola, tu tem lacrimejamento, coriza, espirro, coceira no nariz, uma irritação na garganta, parece um resfriado quando a gente está descascando cebola. Pois bem, cebola é uma planta que, diluída e dinamizada, pode ser utilizada para tratar uma pessoa que apresenta um resfriado, já que os sintomas do resfriado são semelhantes aos sintomas produzidos pela cebola. Isto é o mecanismo alopático. Veja que eu estou usando um medicamento que tem as mesmas propriedades da doença que o paciente apresenta. E assim vai. Todos os medicamentos homeopáticos trabalham dentro desse princípio, observando o efeito secundário de cada substância. Porque quando nós diluímos e dinamizamos, ela passa a ter um efeito oposto daquele que tem quando em dose ponderal, em dose grande. E é por esse processo que, então, que não se consegue ainda provar cientificamente a eficácia do tratamento homeopático. Não se consegue provar, não digo cientificamente, em laboratório,
porque a substância está tão diluída ali que praticamente não existe mais a substância original. Quando tu ultrapassa a 30ª centesimal, tu ultrapassa o número de Avogadro e não tem mais um átomo da substância original naquele líquido que o paciente está tomando. Então, o que tem ali dentro daquele vidrinho? Tem a frequência vibratória do medicamento, a imagem sutil, vibratória da cebola, do alho, do veneno, né, de cobra, do arsênico, da beladona, do acônio, de todos os medicamentos que são diluídos e fortemente examizados. Então, só fica o efeito vibratório. Portanto, para entender o mecanismo de ação da homeopatia, tu tem que entender que nós não somos só um corpo, que nós temos também um elemento sutil vibratório. E é nesse nosso componente vibratório que atua o medicamento homeopático, que atua o floral de Bach, que atua o reiki, que atua a prece, a oração, atua também nessa nossa parte sutil e não no corpo físico. Se a alopatia age sobre o corpo físico, a homeopatia age sobre os nossos corpos sutis, principalmente o duplo etéreo e o corpo astral. É ali que ela age. É por isso que na homeopatia, cada pessoa vai ter um tratamento diferente? Sim, até porque para nós homeopatas e para a maior parte dos naturalistas, tu não deve tratar a doença que o paciente tem. Tu tem que tratar o paciente que está manifestando a doença, porque cada pessoa é diferente, fisicamente, psiquicamente. Por isso, muitas vezes, o medicamento homeopático é diferente, apesar de duas pessoas terem a mesma doença. Mas como um tem uma característica mental diferente do outro, o medicamento, a frequência vai ser diferente de um paciente para o outro. É fortemente individualizado o tratamento homeopático. Por isso que eu te digo, é mais fácil tratar com alopatia do que com homeopatia, porque tu tem que personalizar o tratamento. Para cada um tratamento um pouco diferente, que se adapte ao padrão da frequência vibratória daquele paciente. A homeopatia, ela pode ser assim preventiva? Pode. Pode ser, inclusive, para te dar um exemplo, assim como existe a vacina para gripe, para influenza, nós temos vacinas homeopáticas também para gripe. O próprio vírus da gripe A pode ser diluído e dinamizado e utilizado no paciente como uma vacina homeopática, fortemente diluída, que trabalha por um estímulo específico das defesas do paciente contra a frequência vibratória do vírus da gripe A. Então, ela pode ser usada como vacina, são as vacinas homeopáticas. Infelizmente, daí nosso tempo já terminou. A gente queria poder falar mais sobre o assunto. Agradecemos a tua presença e o Questão Saúde fica por aqui. Se você tem dúvidas sobre saúde ou sugestões de pauta, mande um e-mail para questãosaude@gmail.com ou nos siga no twitter.com. Questão Saúde. Nos vemos na próxima semana. Até lá!